Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa. Eu sou o Dr. Celso Schaefer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico. Sou o fundador do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, o IPTH, fundado dia 2 de agosto de 1992. Estamos aí com um quarto de século de experiência no inconsciente das pessoas que tratamos. Na verdade, nós não tratamos ninguém, né, Jefferson? Boa tarde, né? Boa tarde, tudo Dr. bem? Celso, tudo ótimo. Na verdade, assim, nós não tratamos ninguém porque não existem doenças para serem tratadas. Existem desequilíbrios energéticos que se convencionou chamar de doença, não é, Jefferson? Isso, exatamente. E como nós tratamos no IPTH, a doença ela não existe, ela é uma sombra da mente. É uma sombra da mente e é o desequilíbrio energético que causa as doenças, desde a mais simples à mais séria. E nós, no nosso instituto, nós pesquisamos e buscamos um mecanismo de remover a raiz causadora e sustentadora da doença. Seja ela neurose ou uma psicose ou uma doença psicossomática, que são aquelas doenças que o médico já aplicou todo o remédio possível, todo o mecanismo de exames, etc. e tal, e não conseguiu atingir o resultado que ele esperava. Então aí ele diz que a pessoa tem uma doença psicossomática. E aí entra o IPTH com essa experiência para ajudar as pessoas. Jefferson, sobre o que vamos falar hoje? Vamos falar sobre a vida e seus mistérios. Que maravilha! A vida e seus mistérios. Eu amo falar nisso, Jefferson também. Gente, hoje eu quero falar para vocês um assunto bastante profundo e bastante polêmico. Não diria polêmico, talvez desconhecido. Então veja, eu vou dizer para vocês como nós realizamos os nossos tratamentos. Eu já disse no programa passado, mas vou repetir. Toda a queixa do paciente não é analisado ou levado a sério. Por quê? A queixa são sintomas. E os sintomas é tratado pela medicina alopática. Como nós não ministramos alopatia, nós trabalhamos com energia, então nós não tratamos a sintomática. Nós buscamos dentro da pessoa a origem causadora dos sintomas. Há uma grande diferença entre tratar sintomas e tratar a origem dos sintomas. E eu acredito que muito em breve isso já acontece no Brasil, nos grandes centros, aonde a medicina alopática trata em conjunto com a terapia alternativa ou complementar. A terapia alopática remove os sintomas e a terapia alternativa ou complementar, como a psicanálise, os terapeutas holísticos, que são pessoas que trabalham no campo energético das pessoas, trabalham na causa dos problemas. E no IPTH nós temos este lema. A pessoa pode se apresentar lá ou nos procurar com qualquer tipo de sintoma que tem lá um diagnóstico X ou Y. Nós não olhamos para o diagnóstico e o primeiro trabalho que nós temos é tirar da mente da pessoa o diagnóstico que ele recebeu. Porque imagine uma pessoa que vai fazer lá um exame, faz uma ressonância, né, Jefferson? Isso. E recebe o diagnóstico de câncer. Na mente da pessoa é um decreto de morte. É isso aí, já cria um DHS. Já um DHS. Um dia, hora e segundo daquele trauma do baque que ele leva, né, Jefferson? Exatamente. Com o diagnóstico. Então, dentro do nosso consultório, dos nossos consultórios, porque nós temos 5 consultórios dentro do IPTH e estamos com mais 5 quase pronto. Então, nós vamos ter 10 unidades de consultório de psicanálise sistêmica dentro da nossa estrutura aqui em Apucarana. E com mais de 1.000 metros quadrados de área para melhor poder atender as pessoas, né, Jefferson? Isso, exatamente, é isso daí. Então nós buscamos dentro do conceito da pessoa de doença, nós procuramos tirar da mente dele
o rótulo. Às vezes a doença é muito simples de remover o pano de fundo dela. O difícil para algumas pessoas é remover o rótulo de doente. E nós falamos sempre para os pais, a gente atende muitas crianças enviadas pelos professores, pelos diretores de colégio aqui da região do norte do Paraná. E nós sempre falamos para os pais, se você vai levar o seu filho no neurologista ou no psiquiatra, fale para o profissional da saúde falar para você, mamãe, para você, papai, o problema da criança. Não deixe a criança ouvir. Por quê? Imagine que a mãe leva a criança com TDAH. Então a criança é muito esperta, ele sabe que ele tem déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, aquela coisa toda. Então a criança sabe, opa, eu sou hiperativo, então eu não preciso copiar a matéria. Não é mesmo, Jefferson? Sim. E a criança é muito esperta. Exatamente. E se ela tem uma tendência de não estudar, ele usa esse diagnóstico como uma armadura. E aí ele fala, o pai não pode me corrigir, eu tenho TDAH. Então ele não copia a matéria, ele não faz as tarefas, ele não presta atenção na aula, ele está caminhando dentro da sala de aula. Agora, para tratar uma criança dessa, onde que está a maior dificuldade? Está no TDAH ou está no rótulo? Jefferson, onde é mais difícil trabalhar? É no rótulo. No rótulo. Porque aí criou-se uma crença. Criou-se uma crença que a criança é hiperativa, que a criança tem déficit de atenção. E 90% dessas crianças com o diagnóstico de TDAH, não, de fato, existe apenas um fator perturbador na psique da criança que pode estar levando ele a ter esses sintomas. Não é que o neurologista está errado, mas está errado. Não, eles tratam os sintomas. Por que nós falamos de uma forma diferente? Porque nós não tratamos sintomas. Eu já disse, isso é para a medicina alopática. Nós tratamos o pano de fundo, a causa da problemática. E aonde está o problema dessas crianças, Jefferson? O problema está no seu emaranhado. De onde vem? No emaranhado familiar, do sistema familiar, pode ser de vidas passadas, pode ser o emaranhado do ventre materno, mas toda essa questão que nós falamos está no inconsciente dessas crianças, também dos adultos. Não há diferença. Eu estou usando, né, Jefferson, o exemplo de uma criança hiperativa. Mas tem várias outras questões, né? Sim, mas isso vale para o depressivo, para o bipolar, vale para quem tem síndrome do pânico. Toda essa sintomática tem um pano de fundo. Seja depressão, seja insônia, seja estresse, seja surtos psicóticos, tudo tem um pano de fundo. Agora, doutor, poderíamos nos dizer aí alguns dos panos de fundo? Olha, Jefferson, é difícil de dar exemplos, né? Sim, porque cada pessoa tem uma situação, uma origem, né? Uma tem história. Um histórico, né, Jefferson? Um histórico familiar. Mas sempre, isso que é importante, Jefferson, que o nosso telespectador entenda, nada está fora da pessoa. Nada está fora. A doença não está fora, está dentro do complexo mental mais profundo da pessoa. Mas dizer cura, Jefferson, está onde? Dentro da própria pessoa. Mas então não está na mão do terapeuta a cura? Não, o terapeuta é apenas um canal. Isso aí. Nós não curamos ninguém. Nós não curamos ninguém. Nós apenas funcionamos ali como um ajudante. Ou como disse o Jefferson, nós somos um canal que vai levar o paciente a encontrar dentro de si a ponta da corda do emaranhado que envolve a pessoa em várias dificuldades. Como eu disse, isso serve para o TDAH, como também para a insônia, para o desejo de suicídio, por toda essa gama de neurose ou psicose, não é mesmo, Jefferson? Sim, exatamente. Esta é a linhagem, né? Ou seja, nós temos os recursos onde nós ajudamos o paciente a encontrar a ponta da corda. Exatamente. E como o nosso método, gostaria que você prestasse bem atenção, que eu vou falar agora. O nosso método é de mão única. Nós levamos em todas as sessões
a pessoa para dentro de si, para o encontro consigo mesmo, o encontro com a essência. Na essência tem alguém doente, Jefferson? Não. Na essência não. Não. Absolutamente, o Jefferson respondeu certinho. Na essência todos nós somos perfeitos. Nós podemos, durante a caminhada, trazer um peso kármico, poderemos ter ali um recalque nas emoções, podemos sofrer algum tipo de abuso que causa um bloqueio, um trauma, mas isso é durante a caminhada e não macula a nossa essência espiritual. Somos filhos de Deus perfeitos e imaculados. E, portanto, se na nossa essência nós somos perfeitos, a doença, voltamos a repetir, é apenas uma sombra da mente. Uma hora que você leva a pessoa para dentro desse contexto mental interior, a sombra desaparece, ou seja, a doença vai embora. É isso aí, até pegando um gancho, Dr. Celso, é algo que me tocou muito quando eu conheci o IPTH e na primeira consulta que eu fiz com o senhor, eu tinha uma crença limitante muito forte. Né? E quando o senhor falou para mim, olha, todas essas questões que você enfrenta, né, você é uma pessoa amada por Deus. Ou seja, Deus te criou perfeito, a imagem e semelhança. Você veio ao mundo perfeitamente bem, para viver bem, para ter saúde próspera, né? E ter prosperidade. Isso, o Jefferson falou algo bastante interessante. Durante o processo terapêutico, o que acontece que transforma a vida da pessoa? Todos nós, todos os seres humanos, têm dentro de si, nato, dado por Deus, a sabedoria. Agora, ter a sabedoria e exteriorizar a sabedoria e usar a sabedoria em seu benefício tem um grande diferencial. Por que o Jefferson, como ele disse nos programas passados, ele transformou a vida dele? Porque ele foi levado para dentro de si e ele encontrou dentro de si o mecanismo de exteriorizar a sabedoria divina que é nata dentro dele, dentro de todos nós. Da mesma forma que nós temos a sabedoria nata, perfeita, nada poderá macular a nossa sabedoria, nós temos também a saúde. A nossa saúde é divina, ela é perfeita. Portanto, se você está doente, se você está com algum tipo de problema de ordem física, não acredite no rótulo. Lute com unhas e dentes para acreditar em quem verdadeiramente você é. Um filho de Deus imaculado. É impossível a sua essência ser maculada pela doença. Da mesma forma, os fracassos amorosos e fracassos financeiros são apenas sombras da ilusão, sombras da mente. Pode ser uma sombra da ancestralidade, pode ser uma questão kármica de vidas passadas, pode ser um bloqueio da gestação e da primeira infância, mas a sua essência é perfeita. Não há nenhuma mácula na sua essência. Se você acreditar piamente no que estou dizendo, qualquer remédio que você tome pode curar o pior mal que te abate. O pensamento significa que você dá uma ordem para o seu inconsciente. Lá no laboratório da essência, pode dar uma ordem para que aquela doença seja eliminada definitivamente do seu complexo psíquico. É isso, Jefferson? É isso daí. Nós temos realmente uma farmácia dentro de nós, onde ali tem todos os recursos para que possamos viver plenamente. É a forma de pensar sobre a vida, né, Jefferson? É isso. Aquelas pessoas que vivem reclamando da vida, aquelas pessoas que não acreditam em si, que não acreditam na sua essência, são candidatos a adoecer. Aquelas pessoas que não acreditam no potencial, não se aceitam, se acham feios, acham insignificantes, não se acham merecedores, são candidatos ao fracasso. Mas é Deus que está te castigando? É o diabo que está te perturbando? Não, meus queridos, é a forma de pensar. Deus é única e exclusivo amor.
única, exclusiva vibração de amor. E quem vive o amor não tem espaço para o outro lado encardido, né, Jefferson? Sim, exatamente. Então vamos mudar o pensamento? Com certeza, essa é a linha que nós temos que seguir. Chegou ao final do nosso programa, né? É verdade. Nós agradecemos a todos os telespectadores e aguardamos até o próximo Conexão Alfa. Um grande abraço e amanhã a Kelly vai estar conosco aqui no nosso programa. Grande abraço.